agora. Eu tô saindo toda hora, tô entrando, mas tá mostrando que não tá tendo resultado, não sei porquê. E eu tô mandando convite. Ô, missionária Raquel. Meu Deus, não sei o que tá acontecendo, às vezes acontece. Gente, isso. Oi, missionária Raquel, já mandei convite. Aí já direcionar você de novo. Não sei. Tá mostrando que eu já chamei. Ô, glória! Aleluia! A paz do Senhor, missionária Raquel. Paz do Senhor. Seja bem-vindo, minha querida. Tanta luta. Eu sei que o inimigo não quer que você entre, porque eu sei que Deus vai falar com alguém nessa tarde. Amém. Seja bem-vinda. Eu sou privilegiada de ter você como a minha convidada nessa live ao vivo. E deixa Deus te usar da forma que Deus já achar que é melhor, né? Amém. Glória a Deus. Peço perdão aí não ter conseguido entrar logo. Não, isso acontece. Parece que não estava respondendo. Eu clicava no convite e não dava certo. Mas glória a Deus por isso, né? Deus é maravilhoso. Então, Deus abençoe. Primeiramente, quero Amém. agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta Glória a live. Deus. Quero cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo. Pela primeira vez eu estou atravessando o oceano, indo parar lá na África. Glória a Deus. Saúdo Oh, os glória. irmãos africanos aí que estejam nos ouvindo. Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Eu fico feliz com isso, né? Amém. Apesar de nós somos do país nacionalidade diferente, mas o Deus que nos serve é o mesmo. Isso que é importante. Deus é o mesmo. E é isso que é maravilhoso, né? O globo Terra, enorme, segundo alguns cálculos que eu já ouvi, tem mais de 510 milhões de quilômetros quadrados. E Deus está conosco aqui no Brasil, está com os irmãos na África. E aonde tiver gente nesse momento invocando a sua presença, Ele está presente. Amém. Amém? Aleluia. Deus é maravilhoso. Seja bem-vinda, Adriana Melo. Que Deus abençoe grandemente sua vida por estar participando conosco. Amém. Bom, eu quero agradecer o convite, viu, irmã Neuza? A Amém. pastora Ana Paula lá na África, que eu sei que está em conjunto com você aí nessa grande missão. Eu agradeço a oportunidade. E que Deus possa ser o nosso mestre por excelência, o Espírito Santo, né? Seja o nosso mestre por excelência nesse momento. Eu quero ler o texto aqui na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4, por enquanto. Glória a Deus. O texto, eu vou ler a Bíblia, versão Almeida, revista atualizada. E aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Amém. Nós lemos aqui, então, a carta aos Hebreus. E, como eu falei para a irmã Neuza, ela já anunciou aí que nós temos a missão aí de ministrar aulas de teologia. E a gente já tem um pouco de
experiência, né, um pouquinho de estrada já rodada nesta missão. E aí eu falei para ela, eu não sei pregar, fazer aquelas pregações eloquentes, eu só sei dar aula. E é isso que eu vou fazer aqui. Vamos meditar um pouquinho sobre a carta aos Hebreus e como ela trata a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Eu creio que alguns dos irmãos que nos ouvem já leu a carta aos Hebreus inteira, outros já ouviram exposições, quem sabe temos também pessoas que já até são professores de teologia, já ouviram algumas coisas aqui várias vezes. Mas tem um detalhe importante a respeito da palavra de Deus, que é o seguinte: a palavra de Deus, ela funciona para nós como alimento. E o alimento, a gente precisa dele todo dia, não é? Então, no caso do alimento básico, por exemplo, nós todos os dias nos alimentamos na hora do almoço com arroz e feijão, na hora do jantar, arroz e feijão, só a parte básica, né? Outras coisas vêm, às vezes varia um pouquinho, mas essa parte básica tem todo dia. No café da manhã, para todo mundo que gosta de leite, tem leite com café, sempre. Quando não tem, fica sentindo falta, não é? Porque é um alimento básico. E sendo assim, a gente repete isso. No caso, a palavra de Deus, como alimento para a nossa alma, ela é básica também. Se não tiver palavra de Deus, a gente fica fraco, a gente fica capengando espiritualmente. Então, é por isso que a gente vai repetir algumas coisas. Talvez alguma coisa que vamos dizer que os irmãos já ouviram, mas outras, quem sabe, algumas pessoas vão ouvir alguma coisa pela primeira vez. Mas é alimento espiritual que nós precisamos. E lembrando do apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele coloca lá assim: eu não me canso de escrever para vocês as mesmas coisas, sempre. É segurança para vós. Né? Então é por isso que eu estou dizendo isso, é uma possível repetição aí de algumas coisas. Porém, vamos lembrar o seguinte: como eu disse, eu quero comentar, meditar um pouquinho com os irmãos sobre o que a carta aos Hebreus diz a respeito de Jesus. Primeiramente, vamos lembrar que a carta aos Hebreus, ela foi escrita para destinatários, como diz o termo Hebreus, né? Como diz o termo, ela Hebreus, foi escrita para o povo hebreu, que era um povo que estava saindo do judaísmo para o cristianismo. E aí eles estavam ainda naquela dúvida: será que passar a ser cristão vai ser melhor do que continuar no judaísmo? Será que permanecer no judaísmo vai continuar melhor do que ser cristão? Então, Deus inspirou o autor aos Hebreus. E todos já devem ter notado também que quando falamos da carta aos Hebreus, nós mencionamos o autor aos Hebreus, porque não sabemos exatamente quem foi o seu autor humano. E até hoje existe discussão no meio teológico sobre quem escreveu a carta aos Hebreus. Ninguém sabe. Mas o autor, o sumo autor, que é o Espírito Santo, este nós sabemos, é o Espírito Santo. Né? Lá no momento, o Espírito Santo entendeu ser propício, usar alguém para mandar uma mensagem para o povo judeu que estavam desanimados e deixando de crer em Jesus para voltar ao judaísmo. Eles estavam na dúvida. Então, Deus orientou o escritor, que começou a escrever justamente para mostrar, através da carta aos Hebreus, que a religião que envolve o Senhor Jesus Cristo, ou seja, a religião de Jesus, ela é superior ao judaísmo. Por quê? Porque tem um pacto melhor. No judaísmo, o pacto era com sangue de animais. No cristianismo, com Jesus, o pacto é na aliança pelo sangue de Jesus Cristo vertido da cruz do Calvário. Lá no sangue de animais, era feito só para resolver os problemas do pecado do judaísmo, dos judeus, naquele momento específico. O sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz em prol do mundo inteiro. Todos os que crerem serão salvos por meio da obra de Jesus Cristo. Só precisa crer. A outra questão é que o judaísmo tinha lá o seu sumo sacerdote. Com Jesus Cristo, ele mesmo é o nosso sumo sacerdote. Por isso ele é um sacerdote melhor, porque ele é perfeito, ele não tem pecado. Também no judaísmo tinha o sacrifício
porque era feito de animais. Com Jesus Cristo, o sacrifício é Ele mesmo, que se entregou na cruz, fazendo então diante de Deus um sacrifício perfeito, de modo que não precisa ser repetido. Então, Jesus Cristo, como nosso grande sumo sacerdote, ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício suficiente pelos nossos pecados e ministra em nosso favor no santuário celestial. Amém? Então é isso que é importante. Quando a gente estuda a carta aos Hebreus, é entender que ela vai mostrar para nós que Jesus é superior a tudo. Os sacrifícios do Antigo Testamento mostrou um período em que o povo era aceito diante de Deus por meio dos sacrifícios temporários de animais. Mas o sacrifício tinha que estar sendo repetido. Com Jesus Cristo, nós somos aceitos diante de Deus, porque o sacrifício de Jesus é perfeito. Nem eu, nem vocês que estão me assistindo, nenhum de nós tinha acesso à presença livre de Deus. Mas por causa do sangue de Jesus Cristo, hoje todos nós temos acesso à presença do Senhor. Então, essa é a grande importância. E aí, o apóstolo que escreveu esta carta aos Hebreus, ele começa o capítulo 1, que nós lemos aqui, que Deus outrora falou de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais. De qual jeito? Pelos profetas, né? Pelos profetas. Se você olha o Antigo Testamento, tudo que está escrito lá está falando de Jesus. O Pentateuco, que foi escrito por Moisés, profetiza Jesus desde Gênesis, lá no capítulo 3:15, quando Deus confronta a serpente e a mulher, dizendo que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali tem uma profecia sobre Jesus. Em Êxodo, todo o livro de Êxodo, tem profecia sobre Jesus como nosso cordeiro perfeito. No livro de Levítico, todo o sistema sacrificial fala de Jesus Cristo sendo o nosso sacrifício perfeito. No livro de Números, toda a trajetória do povo pelo Egito, pelo deserto, desde que saiu do Egito, sendo ali Jesus tipificado na rocha que foi ferida, também ali profetiza sobre Jesus. Em Deuteronômio, quando fala Moisés que Deus levantaria um profeta maior que ele estava profetizando que esse profeta maior era o Senhor Jesus Cristo. Além disso, Moisés fala ali também da palavra perfeita de Deus, e Jesus Cristo é a palavra de Deus, a palavra revelada, né? Aí, quando termina o Pentateuco, começam os livros históricos. E os livros históricos também foram escritos, na sua maioria, por profetas. E em cada livro há uma profecia referente à pessoa de Jesus. Quando vamos para os livros proféticos, ou melhor ainda, antes, os poéticos, que vai de Salmos, do livro de Jó até Cantares de Salomão, nós temos menções proféticas de Jesus em livro de Jó, por exemplo, como Redentor que vive, né? Jó fala ali, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Nós temos nos livros de Salmos, vários salmos proféticos mostrando que o Senhor Jesus é o nosso socorro e alegria. No livro de Provérbios, Jesus Cristo é mostrado como a sabedoria perfeita de Deus. Nos livros de Eclesiastes, Jesus é mostrado ali como aquele que dá sentido a todas as coisas, porque o livro de Eclesiastes mostra um jeito filosófico do homem ver as coisas, dizendo que nessa terra nada tem sentido, é tudo vaidade. Mas quando olha para Jesus, Jesus é o fim de todas as coisas. Quando olha para o livro de Cantares de Salomão, Jesus é tipificado ali como o noivo da igreja, que nos aguarda para nos levar consigo. Então, de todo jeito, Deus foi falando com o povo por meio dos profetas. Aí vem os livros proféticos, né? Que vai de Isaías a Malaquias. Cada um deles, nas suas mensagens, nos seus oráculos, chamando o povo, eles também estão profetizando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Né? A gente nem pode entrar em detalhe aqui, que não tem muito tempo. Mas veja como Jesus é mencionado em toda a Bíblia pelas profecias. Por isso que o autor aos Hebreus começa o versículo 1 aqui que nós lemos. Havendo Deus outrora, né, antigamente, falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Agora, nesses últimos dias, agora Deus está falando por meio do seu próprio Filho, que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é da parte de Deus a nossa salvação. Ele se fez carne para habitar entre nós, como diz o apóstolo João no seu capítulo 1, dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós.
Ele se fez um de nós, para que ele pudesse revelar Deus a nós. E aqui o autor aos Hebreus, ele fala que nos últimos dias, então, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E por ele fez o universo. Como foi isso? Deus fez o universo por meio de Jesus? Sim. O Evangelho de João, no capítulo 1, corrobora com isso novamente, dizendo que lá o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E aí o verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mostrando, então, que Jesus Cristo é o autor da criação. Ele estava no princípio. Quando Deus criou todas as coisas lá em Gênesis capítulo 1, a Trindade estava atuando naquela criação do universo. Jesus não é mencionado pelo nome Jesus no Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, como eu disse, mas ele é profetizado em todos os livros, né? Jesus, a Bíblia, ela nos mostra uma revelação progressiva. Então, somente depois que Jesus nasceu e veio ao mundo, aí começaram-se a serem escritos os livros do Novo Testamento, aí que Jesus Cristo passou a ser revelado em pessoa. E na sua revelação pessoal, como diz o apóstolo João, explica muito bem isso, tanto na epístola quanto no Evangelho, ele explica que Jesus veio em carne. E sendo assim, Jesus, ele é aquele que revelou, além de ele ser revelado em pessoa, ele revelou também a pessoa do Pai. Conforme o Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então, Jesus Cristo, ele é uma bênção maravilhosa para o mundo que crê em Jesus Cristo, para o mundo que quer crer em Jesus Cristo, né? Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, eles são alcançados por esta bênção maravilhosa da pessoa de Jesus Cristo. Agora, voltando à carta aos Hebreus, como eu disse agora há pouco, eu vou falar o que a carta aos Hebreus fala de Jesus. Nessa introdução, já mostramos um pouquinho o que é, como Jesus é visto lá no Antigo Testamento, como o evangelista João mostra Jesus. Agora, a carta aos Hebreus, como já dissemos, vai provar para todos os judaizantes daquela época que estavam em dúvida se deviam crer em Jesus ou não, que Jesus é perfeito, ele é superior ao judaísmo. Jesus Cristo, como diz João capítulo 14, 6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos dar uma meditada aqui mais um pouquinho e ver como que a carta aos Hebreus mostra a pessoa de Jesus Cristo, né? Ela tem, assim, alguns aspectos importantes, mas o que a gente vai ressaltar aqui é justamente este aspecto da superioridade de Cristo, né? E aí o primeiro destaque que nós fazemos é que Jesus é superior aos profetas. Por quê? Porque ele é o próprio Filho de Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas, como diz aqui o versículo 3 que nós lemos, ele é resplendor da glória, né? E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Jesus Cristo, sendo a expressão exata de todas as coisas, ele é Deus. Jesus Cristo não é um anjo aperfeiçoado, como dizem algumas seitas. Jesus Cristo não é um homem melhor do que os outros, que teve princípio como qualquer outro ser humano. Não, Jesus Cristo é Deus. Ele existe desde a eternidade, sempre existiu. O que ocorre é que um dia, ele, em comum acordo entre a Trindade, Jesus Cristo teve a missão de vir ao mundo e encarnar-se, tomar a forma humana para se tornar o perfeito mediador entre nós e Deus, né? Então, é por isso que o autor aos Hebreus fala que ele constituiu herdeiro de todas as coisas, por ele também fez o universo, e por isso o universo é sustentado por ele, e todas as coisas, né, pela palavra do seu poder. O versículo 3 ainda fala, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus,
nas alturas. Esse versículo aqui, ele fala grandes 3 ou 4 aspectos aqui. Primeiro, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de quem? De Deus eterno. Ele é aquele que sustenta todas as coisas como Criador. Ele é o que fez a purificação dos nossos pecados. Ele fez sacrifício, nos purificou os pecados. E depois ele assentou-se à direita, ou seja, quando Jesus ressuscitou, ele também ascendeu. Ele voltou para o céu e assentou-se glorificado à destra de Deus Pai, certo? E aí ele se tornou também, como diz o verso 4, tão superior aos anjos que herdou mais excelente nome do que eles. O que esse versículo 4 quer dizer? Se tornou superior aos anjos? Ele não era superior? Na verdade, Cristo é superior, sempre foi superior. Mas quando ele assumiu a forma humana, ele despiu-se da sua glória. Ele se esvaziou da sua glória eterna. Tanto é que lá em João, capítulo 17, na oração sacerdotal, ele fala da glória que ele tinha junto ao Pai. Que ele tinha, quando ele vivia no céu, né, ao lado do Pai, ele tinha glória eterna como Deus. Quando ele assumiu a forma humana, ele despiu-se dessa glória. E aí, ele, ao despir-se dessa glória, ele se tornou um homem comum, como o Salmo 2:8, se não me engano, ele fala que o Senhor, o homem, foi criado um pouco menor do que os anjos. E a carta aos Hebreus, ele justamente aplica este versículo à pessoa de Jesus Cristo, né? Dizendo que, pelo fato de ele ter se tornado homem para morrer por nós, ele assumiu uma posição humilde, né? Ele se humilhou, vindo morrer até em morte de cruz, e por isso ele se tornou menor do que os anjos. Quando ele realizou a sua obra e foi exaltado à destra de Deus, Paulo descreve muito bem isso em Filipenses 2, quando ele foi exaltado à destra de Deus, então aqui o autor aos Hebreus fala assim agora, tendo se tornado superior aos anjos, aí herdou nome mais excelente do que eles, né? Agora que Jesus cumpriu a sua missão, então ele é exaltado de novo à presença de Deus e volta à sua posição de superioridade aos anjos. Sendo que existe um mistério também na pessoa de Jesus, que às vezes as pessoas não entendem, é que embora ele tenha assumido a forma humana, despiu-se totalmente da sua glória, ele não deixou de ser Deus, ele continua sendo Deus. Apenas nos momentos cruciais de cumprir a missão para nós, ele abriu mão das suas prerrogativas divinas. Isso é notado desde que ele passou pelo processo da tentação no deserto, quando o diabo quis tentar o Senhor Jesus em relação à sua divindade, e dizendo, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se o Senhor Jesus Cristo desse a atenção a essa insinuação do inimigo, ele estaria realizando milagres e fazendo ali, usando a sua divindade, separadamente do Pai. E aí ele desmontaria o propósito do Pai de que ele deveria vir e morrer na cruz por nós. Por isso, ele abriu mão das suas prerrogativas divinas. Aí, vale a pena até nós procurarmos aqui, para a gente ler sem faltar nenhuma palavrinha, Filipenses capítulo 2, no versículo 7, Paulo diz, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tá vendo? O Paulo depois continua no versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá vendo? Aleluia. Aí a gente entende por que o autor aos Hebreus fala desse jeito no versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, herdou mais excelente nome do que ele.
Se a pessoa lê esse versículo sem entender todo o contexto de Jesus, aí pensa, tá vendo? Eu não disse, Jesus é um homem comum, que nasceu aí como qualquer outro, que passou por um martírio e que agora Deus honrou ele e transformou ele em um ser superior aos anjos. Na verdade, não é nada disso. Ele é Deus eterno, sempre foi Deus e continua sendo Deus. Quando assumiu a forma humana, continuou sendo Deus. Por isso nós costumamos usar a expressão, né? 100% Deus, 100% homem. Não é metade um, metade outro, não, tá? Ele é 100% Deus, 100% homem. Apenas no exercício da missão terrena em favor dos homens, abriu mão das prerrogativas divinas. E depois o apóstolo Paulo também, né? Eu falo Paulo também porque a carta aos Filipenses foi escrita por Paulo, mas Paulo também escreveu na primeira carta a Timóteo que Jesus Cristo é o nosso perfeito mediador. Dá uma olhada em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz lá: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Veja, quando Paulo diz que Jesus Cristo é o nosso único mediador e perfeito entre Deus e os homens, é por isso, porque depois que Jesus realizou a missão terrena, ele foi elevado às alturas, glorificado à destra de Deus e continua sendo homem. Tá vendo? Sem deixar de ser Deus. Ele é Deus eterno e ele é homem como nós, né? Só que agora o homem com o corpo glorificado. Este corpo glorificado que nós também haveremos de ter quando o Senhor arrebatar a igreja e nós passarmos pela transformação do nosso corpo. Aí nós teremos esse corpo de glória que Jesus tem também. Olha que maravilha. Então, eu queria chamar a atenção de todos os que estão nos ouvindo, é que quando a gente entende tudo isso, a gente aprende a importância de sermos crentes, né? Nós não somos crentes assim para tentativa de resolver os problemas emocionais ou tentativa de resolver alguns problemas que nós temos no meio das pessoas, problemas emocionais, problemas financeiros. Ah, eu vou tentar uma fezinha e resolver os problemas. Na verdade, nós somos crentes porque Jesus Cristo nos promete vida eterna. A vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Esta é que nós vamos ter com certeza e que está relacionada ao fato de nós crermos na obra de Jesus em nosso favor. Amém? Se nós continuarmos crendo, nós teremos vida eterna. Se deixarmos de crer, perdemos a oportunidade. Então, eu creio assim, nós precisamos aprender a amar a Jesus, adorar ao Senhor Jesus, independente de qualquer circunstância. Se Ele responder às nossas orações, resolver os problemas, Ele é Deus. Se Ele não atender às orações e não resolver os problemas, continua sendo Deus. Uma coisa é certa, se Ele nos der livramento dos problemas aqui na terra, glória a Deus, Ele merece glória. Se Ele não der livramento nos problemas, de repente até mesmo permitir que venhamos passar pela morte, Ele continua sendo Deus, e se passarmos pela morte, sendo Jesus que está na nossa frente, nós não vamos morrer, nós só vamos mudar de endereço, vamos ter vida eterna com Jesus lá na glória. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora, antes de terminar, como eu falei, a gente queria comentar um pouco do que a carta aos Hebreus diz sobre Jesus, e aí envolve uma exposição um pouquinho longa, envolvendo, né, seria longa, né, se a gente fosse entrar nos detalhes, envolvendo tudo que a carta aos Hebreus diz. Mas como eu já mencionei, né, a respeito do sacrifício de Jesus, a toda a sua importância, e nós explicamos que ele é superior, né, como sendo superior aos profetas, mencionado ali no versículo 1 da carta aos Hebreus, e ele é superior, depois nós mencionamos também que ele é superior aos anjos, nesse versículo 4 que nós mencionamos,
E se nós agora continuarmos lendo toda a carta aos Hebreus, aí a gente encontra como o autor aos Hebreus vai nos mostrar a superioridade de Cristo em relação também a Moisés, a Josué. Por exemplo, a Moisés nós temos aqui no capítulo 3, que vai do versículo 1 a 19. E quando ele vai mencionar aqui a superioridade de Moisés, sendo Jesus superior a Moisés, ele fala justamente no sentido de chamar a atenção, primeiramente, daqueles irmãos do judaísmo, que veneravam muito a Moisés, eles reverenciavam muito a Moisés. Mas quando o autor aos Hebreus mostra, Jesus é superior a Moisés, aí nós lemos aqui no versículo 2, do capítulo 3 de Hebreus, isso assim, ó, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. No versículo 5, Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Versículo 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, e esta casa somos nós, né? Se guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Sabe o que ele está dizendo aqui? Moisés era fiel na sua casa e ele foi colocado lá por Deus. Foi Deus que constituiu Moisés para liderar o povo judeu, para entregar a eles a lei. Porém, Moisés era um servo colocado por Deus lá. Agora, Cristo, ele é superior a Moisés, no sentido de que Cristo ele não está lá no meio do povo, ele é superior, ele está acima de todo o povo, superior a toda a casa. Amém? E assim é que nós entendemos, então, que Jesus Cristo, ele é superior no sentido real, geral, né? No versículo 3 aqui, do capítulo 3, diz que Jesus é considerado digno de maior glória do que Moisés, quanto maior honra, né, do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Tá certo? Aleluia. Bom, depois a gente vai para o capítulo 4, Jesus Cristo é considerado também superior a Josué. Josué, ele conduziu o povo à terra de Canaã, enquanto que Cristo conduzirá os crentes ao repouso eterno nos céus, onde o próprio Deus descansa da sua obra, da criação, né? Então, aí a gente vê, por exemplo, no capítulo 4, nos versículos 11 a 16, o autor aos Hebreus aqui, ele vai falar para nós nos esforçarmos para entrar naquele descanso, para não cairmos, né, em desobediência. Aí ele até cita aqui aquele versículo conhecido, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Deus, ou seja, Cristo, aqueles que obedecem à pessoa de Cristo, eles vão obedecer a sua palavra, e a palavra de Cristo ela é penetrante como espada, ela entra no interior da nossa vida. Quem obedece à palavra de Cristo vai entrar no descanso eterno. Assim como aqueles que na época de Josué ouviram os mandamentos, permaneceram fiéis, entraram com Josué no repouso eterno. Amém? Amém. Depois a gente continua no capítulo 5, a gente vai encontrar que o autor aos Hebreus mostra que Jesus é superior a Arão. Ele compara o sacerdócio de Arão com o sacerdócio de Cristo, e aí a gente vai ver como Cristo é superior, né? Porque Cristo foi nomeado pelo próprio Deus. Como diz aqui o capítulo 5, verso 4, diz assim, ninguém toma esta honra para si mesmo, senão aquele que é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que te disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, Jesus Cristo é mencionado aqui como sacerdote eterno. Arão, ele teve um tempo apenas de mandato, ele tinha que fazer purificações por si mesmo, para depois fazer um ritual de purificação pelo povo. Agora, Jesus Cristo, não, ele é perfeito e santo. Ele não precisava se purificar,
mas ele entrou no Santo dos Santos celestial e fez por nós um sacrifício perfeito, de uma vez para sempre, e sem precisar de ficar fazendo purificação por si mesmo, porque ele já é santo, não é mesmo? E ele tomou sobre si todas aquelas funções sacerdotais e realizou o sacrifício perfeito por nós. Por isso, hoje, nós estamos podendo aqui falar de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí, quando a gente terminando o livro de Hebreus, depois que o autor aos Hebreus fala que o sacrifício, que Jesus é superior a Arão, aí ele vai mencionar também o sacrifício de Jesus, né? Superior ao sacrifício do Antigo Testamento. E aquilo que eu tenho falado várias vezes aqui está no capítulo 9, que o Senhor Jesus Cristo realizou o seu sacrifício uma vez para sempre. Antes, deixa só lembrar uma coisa. No capítulo 7, versículo 25, a gente está falando aqui que Jesus é superior a Arão. Sabe que a função do sacerdote, como era de Arão, era interceder pelo povo, né? Orar, ele intercedia pelo povo diante de Deus. Jesus Cristo faz isso por nós hoje. No capítulo 7, 25, está dizendo: por isso também pode salvar totalmente o que a eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está vendo? Vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Jesus Cristo intercede por todos aqueles que se chegam a Deus. Amém? Paulo também fala isso lá na carta aos Romanos, no capítulo 4, no capítulo 8, né? Que Jesus Cristo intercede por nós. Além do Espírito Santo, no versículo 26, Jesus Cristo intercede por nós no versículo 34. Amém? Muito bem. E aí, quando o autor aos Hebreus vai encerrar a carta aos Hebreus, aí ele começa no capítulo 10, falando para serem fiéis. Né? Ele vai falar para os crentes serem fiéis. Glória a Deus. E aí, ele menciona essa fidelidade do Senhor, glória a Deus. E saiu. O que aconteceu? A linha caiu, não sei, estava quase terminando. Mas já convidei de você de novo, missionária Raquel. Glória a Deus. Aleluia. Eu já adicionei de novo. Glória a Deus. Tinha caído, né? Glória a Deus. Então, eu estava dizendo que quando o autor aos Hebreus vai terminar a sua carta, ele começa a chamar a atenção das pessoas para serem fiéis a Deus. E ele diz assim que o Senhor inaugurou um novo caminho por meio de Jesus Cristo, lá no capítulo 10. E ele fala para nós nos aproximarmos com um coração pleno de certeza de fé. E lá no versículo 25, 10, 25, ele fala assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, não fica deixando de congregar, não vai para um lugar ou para outro. Né? Quem deixa de congregar é porque não crê em Jesus Cristo. Ou então só vai para a igreja interessado em receber bênção. Aí o dia que as coisas não estão do jeito que gostaria, fica em casa, reclama, fala mal dos pastores, das pessoas. Né? Então, se você crê em Jesus Cristo, se você crê na superioridade de Jesus Cristo, em todos os sentidos que mencionamos aqui, mantenha a sua fidelidade, não deixe a sua congregação. E aí vai lá para o capítulo 11 de Hebreus, e o autor aos Hebreus fala para nós que a fé é a certeza das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. E por essa fé os antigos alcançaram o testemunho de que agradaram a Deus. E ele começa a discorrer diversos exemplos do Antigo Testamento de pessoas que tiveram fé e confiaram na promessa de Deus. Aí ele termina o capítulo 11 e passa no capítulo 12 dizendo assim: nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado todo o embaraço,
né? E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Este Senhor, ele, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sofreu a afronta, né, por causa de nós, e está assentado agora à destra do trono de Deus. Aleluia. Veja, aí ele está dando para nós toda essa... Olha, a carta aos Hebreus é uma coisa linda. Quem tiver falta de fé, está desanimado, tá, não sabe mais se vale a pena ser crente, leia a carta aos Hebreus, começa a ver a superioridade de Jesus. Depois veja aqui que o autor aos Hebreus termina falando, vamos ter fé, como teve aqueles irmãos do Antigo Testamento. Jesus não estava lá ainda, mas eles creram na promessa. Por isso que eles foram colocados aqui como exemplo de fé. E agora, nós, que estamos rodeados com essas nuvens de testemunho, ou seja, com aqueles que creram em Jesus sem vê-lo, nós estamos tendo mais privilégio porque Jesus já veio. É muito mais fácil crer alguém que a gente já viu, que a gente já viu a sua obra, do que crer naquele que ainda vai vir. Nós já cremos, nós já estamos vivendo o período posterior à obra de Jesus Cristo. Então vamos crer em Jesus. E aí o capítulo 13 termina dizendo para nós sermos constantes no amor fraternal, não negligenciar a hospitalidade, porque alguns, né, aceitando fazer esse trabalho da hospitalidade, sem saber hospedar o anjo. De quem está se falando aqui? De Abraão, quando hospedou aqueles anjos, e os anjos vieram trazer boa notícia para ele, não é verdade? Aí o autor aos Hebreus termina toda a sua epístola aqui, trazendo essas maravilhas de verdades espirituais que só quem crê em Jesus Cristo é que vai continuar firme até o fim e cumprir toda essa palavra que está escrita aqui até o final, né? Além de manter a hospitalidade, lembrarmos uns dos outros, lembrarmos dos nossos pastores e, enfim, né, amarmos ao Senhor sobre todas as coisas. Amém? Aí, lá no versículo 20 do capítulo 13, para encerrar, ele fala assim, e que é o que eu vou encerrar agora também. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo continue trabalhando na nossa vida. Não desanime. Irmão e irmã que estiver entristecido, eu repito, volte. Né? Se estiver desanimado, volte para o Senhor Jesus Cristo. Tá com dúvida aí se vale a pena manter a fidelidade em Cristo. Tá com dúvida se vale a pena ser cristão? Leia a carta aos Hebreus. Nós fizemos uma rápida exposição aqui hoje, né? Dentro de poucos minutos aí, eu atrasei um pouco para entrar, perdemos alguns minutos, mas o Senhor, creio que foi suficiente para falar para nós, para aumentar a nossa fé. Tá? Claro. Nós vimos lá do começo Jesus sendo superior aos profetas, aos anjos, a Moisés. Então, ele continua sendo superior à nossa vida em todos os momentos, sobretudo porque ele ressuscitou e vivo está para todo sempre. Vale a pena crer em Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos, e a paz fique com cada um, em nome de Jesus. Aleluia! Eu que agradeço, missionária Raquel. Aí, enquanto você falava nesse livro de Hebreus, aí eu fico imaginando tudo, a aula que eu tive nesses 2 anos de curso de teologia foi um tempo bem aproveitoso, porque falar de Jesus, nossa, é a melhor coisa que tem, né? E eu agradeço muito pela sua vida, pelo teu ministério, que Deus continua ajudando, capacitando nesse dirigência que você está através dessa igreja e está sempre disponível para falar desse amor grande que você tem pelo Jesus. Quer dizer, Jesus tem esse amor para nós antes de nós ter para ele, né? Mas ele nos escolheu para nós fazer diferença. E essa mensagem eu tenho certeza que alcançou o coração de várias pessoas. Tá? Porque se nós estamos hoje aqui é porque Jesus tem feito grandes coisas e ele continua fazendo se nós permanecer nele.
segurando na mão dele e pedindo orientação e direção. Que Deus te abençoe muitíssimo. E mesmo você saindo, fica aí, porque eu vou convidar a minha pastora Ana, que ela já está assistindo, já faz um tempo, está sempre glorificando, exaltando o nome de Deus através dessa palavra, que vai falar com você. Que Deus te abençoe, fica com Deus. Muito obrigada pelo convite. Amém. Deus abençoe. Obrigado também pela oportunidade. Amém. Fica com Deus. Beijo grande. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. E já vou convidar a minha pastora linda lá do meu país, para entrar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Pastora Ana, glória a Deus. Seja bem-vindo. Amém, aleluia. Palavra. Glória a Jesus. Graças a Deus. Amém. Que palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Neuza. Louvado seja Deus. Bom, eu queria fazer a minha intervenção rapidamente, agradecendo ali a nossa pastora, que prontamente aceitou o nosso convite, né? Através da pastora Neuza, de estar conosco nesta live e de nos fazer essa exposição, nos dando uma aula de teologia nesta tarde, né? Nos mostrando quem é a pessoa de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus porque muita gente fala de Jesus, adora Jesus, mas não sabe quem é esse Jesus. Amém? Que a Bíblia fala. Então, nesta tarde, ela nos trouxe um esclarecimento em breve para palavras, né? Nesse pequeno tempo que nós temos disponível, ela nos trouxe a entender quem é o Senhor Jesus. Eu estou aqui atentamente ouvindo esta explanação da nossa pastora ali, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nós louvamos a Deus pela sua vida, pastora, em meu nome e em nome da Associação AME, Associação das Mulheres Evangélicas de Cabo Verde. Eu queria agradecer à pastora por aceitar o convite, através da pastora Neuza, de estar conosco nesta live. A pastora Neuza é a nossa representante ali, né? E ela tem a liberdade de convidar pastoras, missionárias, pessoas, né, para ministrarem a palavra de Deus nesse projeto. Que Deus abençoe a sua vida, pastora, que esteve conosco nesta live, e que podemos ter mais oportunidades de poder estar juntas e de poder compartilhar a palavra, receber os ensinos do Mestre. Obrigada também, pastora Neuza, por estar conosco neste projeto. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Obrigada por acreditar nesse projeto e aceitar estar conosco nesse projeto e estar a trabalhar junto conosco nesse projeto ali no Brasil. Que Deus vos abençoe ali no Brasil. Um abraço a todos aqueles que estiveram conosco em direto nesta live. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, vos proteja, e que nós possamos nos manter unidos. Eu queria somente deixar o Salmos 133, que diz como é agradável que o povo de Deus vive em união. Não importa o país, não importa a raça, tribo e nação, mas o importante é que o povo de Deus vive em união e que o povo de Deus esteja unido, porque é nessa unidade que Deus vem, libera a bênção e a vida sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Então, obrigada por este elo de ligação entre que a pastora Neuza está a fazer entre Cabo Verde e Brasil. Obrigada por este elo de ligação que a pastora Neuza está a fazer entre as mulheres cabo-verdianas evangélicas e as mulheres brasileiras evangélicas. Obrigada, pastora Neuza, por este elo de ligação, esta unidade que você está criando entre o povo de Deus, de uma nação e de uma outra nação. O povo lá no Brasil e o povo aqui na África, Cabo Verde. Amém? E sempre eu costumo te falar, deixa Deus te usar, Neuza, deixa Deus te usar. Você está sendo um canal de bênção para a obra de Deus, tanto ali no Brasil como aqui em Cabo Verde. Você está sendo um canal de bênção, um instrumento de Deus para expandir, fazer conhecer esse projeto da AME, Associação das Mulheres Evangélicas aqui de Cabo Verde,
ele fazer ser conhecido ali no Brasil. Obrigada pela sua vida, pela sua disponibilidade. Obrigada, pastora, se não me engano, pastora Raquel, né? Eu acho que é assim que é o nome dela, né? Deus abençoe a sua vida, pastora Raquel. Eu creio, eu desejo que um dia eu possa estar ali no Brasil com vocês também, para vos conhecer pessoalmente, ou quem sabe vocês também possam vir aqui desde já. Eu aproveito para deixar um convite aberto aqui para a senhora, um dia, quem sabe, nos visitar aqui em Cabo Verde, junto com a pastora Neuza, num congresso aqui de mulheres, para nos ministrar a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, e Deus continua vos usando ali no Brasil, para nos abençoar aqui em Cabo Verde, na África. Muito obrigada e um beijo no coração, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço muito, fico muito feliz. Sempre falo de você, porque você é uma mulher guerreira a seguir, né? Sempre eu falo no meu pastor lá, quer pastor presidente, quer vice, qualquer um deles, obreiro lá, eu anuncio o seu nome, porque eu me orgulho de você. Porque se hoje eu sou aquele pessoa, claro que Deus é o seu ensinamento, porque você me instrui. De vez em quando dá aquele cajadinho, né? Aquele varinha. Porque quando nós saímos do caminho, sempre você chama a atenção, claro, com todo amor. E a gente fica, assim, elogiada, porque quando a gente chama a atenção é porque você está gostando de mim, me ama e quer me ver no caminho direito. Porque se você não chamava atenção no passado, hoje não estou aqui para engrandecer o nome de Deus e para falar que você foi além da minha mãe na fé, minha pastora, mas você foi instruído por Deus para me ensinar como é seguir Deus, como é ser crente de verdade, né? Não só de aparência, mas de caráter. Se hoje eu estou aqui é graças a você. Como eu pedi a permissão do meu pastor presidente sobre desse live, porque nós devemos, a missionária Raquel falou uma coisa importante, né, em termos de congregar, em termos de responsabilidade e respeitar a autoridade, para nós recebermos a bênção. Onde quer que nós vamos ou queremos fazer, para nós dever perguntar se ele está concordando, né? Para nós fazer a coisa certa, para nós receber bênção de Deus, nós temos que respeitar a autoridade, porque nós estamos baixo da autoridade dos pastores, né? Então, hoje, mais uma vez, eu quero agradecer muitíssimo a sua vida, a sua família, que Deus vem transbordar, retribuir dobro, triplo, para tudo que você tem me ensinado, você continua, e eu estou orando nessa fase, como nós conversamos ontem, sobre essa formação dos obreiros, falando, fazendo a obra, que ajuda tudo esse projeto que você tem alistado, que Deus tem colocado na sua mente e no seu coração, e eu fico muito elogiada de faz parte, que nós vamos continuar seguindo com a obra de Deus, e eu tenho certeza que vai atingir a coração de aflito, de pessoas necessitadas e principalmente de faminto da palavra de Deus. Hoje nós temos um resumido resultado de saber quem é esse Jesus que nós estamos já servindo, a seguir, a obedecer, a ser fiel, porque ele merece toda a honra, toda a glória. E desde já eu agradeço. Eu quero pedir para você, termina com uma oração a favor de tudo que Deus já tem feito na nossa vida, mas principalmente nos capacita e nos dá força para nós continuar seguindo nesse caminho, sem nos desistir. Mesmo que venha um obstáculo, ou circunstância, ou ocasião, mas para nós focar nesse Jesus que nós estamos a servir, que eu tenho certeza que nós vamos ter um resultado produtivo. Amém, amém. Então vamos orar, amém? E agradecer a Deus por esse tempo maravilhoso, amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te dar graças nesta hora. Queremos te louvar, Senhor, queremos te bendizer nesta hora, por esse tempo maravilhoso, pela vida da pastora Raquel, que tem, Senhor, aceitado prontamente o nosso convite através da pastora Neuza, de estar conosco nesta live, Senhor, de poder, ó Pai, de nos ministrar a palavra de Deus aqui em Cabo Verde através da live. Senhor, obrigada pela vida da pastora Neuza. O Senhor enviou ali no Brasil com um propósito, não só para conhecer o seu atual esposo, formar a sua família, mas de poder, Senhor, colocar ela num outro patamar,
e poder, Senhor, instruir ela na tua palavra, para que hoje ela seja aquela pessoa, aquela mulher, o Senhor deseja que ela seja, Pai. Senhor, abençoa a vida da pastora Raquel, abençoa a vida da pastora Neuza, abençoa todas as mulheres evangélicas ali no Brasil, todas as mulheres que servam ao Senhor, todas as mulheres que adoram ao Senhor, que sejam abençoadas em nome de Jesus. Todas as esposas de pastores, pastoras, missionárias, todas as mulheres que estão na linha da frente fazendo a obra do Senhor ali no Brasil. Deus, que o Senhor também venha nos abençoar aqui em Cabo Verde, todas as mulheres guerreiras aqui em Cabo Verde, todas as mulheres intercessoras, todas as mulheres que fazem parte desse projeto, todas as mulheres evangélicas aqui de Cabo Verde, ó Pai, que sejam abençoadas, que sejam, Senhor, fortalecidas no Senhor e na força do seu poder, que sejam agraciadas com a graça e o dom do Espírito Santo, que sejam mulheres usadas poderosamente como um canal de bênção nas tuas mãos, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha levantar aquele exército de mulheres que o Senhor me mostrou aqui em Cabo Verde, que o Senhor venha abençoar todas as mulheres aqui em Cabo Verde que estão na linha da frente fazendo a obra do Senhor, mulheres que oram, mulheres que clamam, mulheres que ministram, mulheres que fazem a obra de Deus aqui em Cabo Verde. Senhor, nós também oramos pelas famílias, nós oramos pela nossa nação, pela nação brasileira, nós pedimos a tua misericórdia, ó Pai, nós pedimos, o Senhor estende a tua mão para sarar as nossas nações. Pai, nós oramos por todas as pessoas que estiveram conosco nesta live, nós pedimos uma bênção especial. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece, Senhor, a situação de cada um, a causa de cada um. Venha entrar com a tua providência, venha, Senhor, atuar na causa, na situação de cada um, e que todos sejam abençoados, ó Pai. Assim nós oramos e agradecemos por esse projeto, por essa porta aberta ali no Brasil, de poder ter homens e mulheres de Deus para estarem conosco, ministrando a palavra de Deus através das lives. Continua conosco, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, pastora Neuza, amém. E todos que têm participado nessa live, Deus te abençoe, tenha uma tarde abençoada. Pastora Ana, dá cumprimento sempre para o pastor, fala que eu estou continuando orando por ele, que Deus venha restaurar completo, que Deus abençoe a sua vida, que tenha uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Fica com Amém, Deus. amém. Amém, igualmente, Deus os abençoe ali no Brasil, Deus abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus.